Imagine um helicóptero de ataque. Agora imagine 8 soldados de forças especiais pulando de dentro dele no meio da batalha. Isso não é ficção. Este é o Mi-24 Hind, o tanque voador soviético, uma máquina que desafia a lógica ocidental. Ele não é ágil como um helicóptero de ataque puro e não é tão eficiente quanto um helicóptero de transporte dedicado. Mas então, por que ele se tornou uma das armas mais temidas do século XX? A resposta está na sua filosofia de design, uma filosofia brutalmente soviética. Enquanto o Ocidente separava as missões, com helicópteros como o Apache para atacar e o Black Hawk para transportar, a União Soviética tinha outra ideia: criar um Sturmovik voador. Assim como o avião de ataque ao solo IL-2 da Segunda Guerra Mundial, o Hind foi projetado para ser uma canhoneira voadora implacável, capaz de apoiar o avanço dos seus tanques, destruir posições inimigas e, no mesmo instante, desembarcar tropas de elite para conquistar aquele terreno. Hoje, vamos mergulhar na engenharia brutal deste monstro alado. Para entender o Hind, primeiro temos que olhar para a sua ficha técnica. A tripulação era geralmente de 2 pessoas, o piloto e o artilheiro, sentados em um cockpit duplo e cônico. As versões mais famosas, como o Hind-D, têm aquelas cabines bolha separadas, uma na frente da outra, que davam ao helicóptero uma aparência predadora, quase como a cabeça de um inseto gigante e mortal. Essa configuração não era só estética. Ela dava ao artilheiro uma visão desobstruída para operar o armamento frontal. Mas aqui vem a parte mais bizarra e genial da sua engenharia. Logo atrás desses 2 tripulantes havia um compartimento de tropas. Sim, um helicóptero de ataque com um porão de passageiros. Ele podia levar até 8 soldados totalmente equipados. Não era um voo confortável. Era apertado, barulhento, cheio de vibrações e cheiro de querosene. Os soldados entravam e saíam por portas laterais, quase como em um veículo blindado. A ideia não era levar as tropas para um passeio, mas sim inseri-las rapidamente no coração da batalha, logo após o helicóptero ter limpado o caminho com seus foguetes e metralhadoras. Essa capacidade única de combinar ataque e transporte vinha com um custo enorme: o peso. E para proteger essa carga valiosa, o Hind foi construído como um verdadeiro tanque. Ele era famoso por sua blindagem extremamente pesada. O cockpit e outras áreas vitais eram protegidos por uma espécie de banheira de titânio, capaz de resistir a tiros diretos de calibre 50 ou 12,7 milímetros. Até mesmo os vidros eram à prova de balas. Essa resistência o tornou lendário e lhe rendeu o apelido de tanque voador. Ele foi projetado para levar dano e continuar voando. Para levantar toda essa massa, que podia chegar a cerca de 11.500 quilos quando totalmente carregado, o Hind contava com 2 motores turboeixo Izotov TV3. Eram motores potentes, mas mesmo com toda essa força, o helicóptero não era exatamente um atleta. Sua velocidade máxima era de aproximadamente 335 km por hora, o que era impressionante para a época, mas sua agilidade era comprometida pelo seu peso. E aqui entra uma das curiosidades de engenharia mais brilhantes do Hind: as suas asas. Aquelas asas grossas e curtas onde as armas são montadas não serviam apenas para carregar o arsenal. Em alta velocidade, elas geravam até 25% da sustentação total do helicóptero. Isso mesmo, ele se comportava parcialmente como um avião. Esse efeito aliviava a carga do rotor principal, permitindo que ele voasse mais rápido e de forma mais estável em voo nivelado do que outros helicópteros. Elas eram a chave para transformar um tijolo pesado em uma plataforma de armas veloz. E que plataforma de armas! O arsenal do Hind era projetado para aniquilar qualquer coisa em seu caminho. Na sua configuração mais comum, ele carregava uma metralhadora giratória de 4 canos IAC-B de 12,7 mm, montada em uma torre no queixo, que podia ser apontada pelo artilheiro. Nas asas, ele podia levar casulos de foguetes não guiados S-5, perfeitos para saturar uma área com explosivos, e mísseis antitanque guiados, como o famoso AT-6 Spiral,
capazes de destruir blindados a quilômetros de distância. Era um pacote completo. Ele foi projetado para destruir tanques, infantaria e posições fortificadas sem piedade. Essa combinação de blindagem, armamento e capacidade de transporte não foi um acidente. Foi o resultado direto da doutrina militar soviética. A ideia do Shturmovik voador era criar uma sinergia perfeita no campo de batalha. O Hind não apenas abria caminho para os tanques, ele agia como parte da força terrestre. Ele chegava, destruía as defesas antitanque inimigas e, em seguida, pousava para que seus... Era uma abordagem de guerra total, focada em velocidade e força bruta, muito diferente da abordagem mais tática e especializada do Ocidente. E como quase tudo na União Soviética, o Hind foi projetado para a produção em massa. Embora fosse uma máquina complexa, seu design foi otimizado para ser produzido de forma relativamente barata e em grande número. Mais de 2.600 unidades foram construídas e exportadas para mais de 60 países ao redor do mundo. Ele se tornou a AK-47 dos helicópteros de ataque. Robusto, confiável, fácil de manter com ferramentas básicas e presente em quase todos os conflitos desde os anos 70. No campo de batalha real, essa filosofia de design teve seus altos e baixos. Onde o Hind realmente brilhou foi em sua incrível capacidade de sobrevivência. Em guerras onde o inimigo estava armado principalmente com fuzis, metralhadoras e RPGs, o Hind era quase invulnerável. Histórias de pilotos voltando para a base com dezenas de buracos de bala na fuselagem eram comuns. Sua blindagem pesada simplesmente absorvia o dano leve e permitia que ele continuasse a missão. Combinado com seu poder de fogo devastador, que podia lançar uma chuva de foguetes e balas sobre o inimigo, ele era o rei absoluto do campo de batalha de baixa intensidade. No entanto, a sua natureza híbrida também era sua maior fraqueza. Todos aqueles benefícios tinham um preço: a agilidade. O Hind era pesado, lento para manobrar e não conseguia fazer o voo tático Nap of the Earth, aquele voo rasante e ágil que os helicópteros americanos usavam para se esconder atrás do terreno. Pilotos o apelidaram de caminhão de carga voador. Ele voava mais como um avião de ataque do que como um helicóptero ágil. Além disso, seu tamanho, seu barulho e sua assinatura de calor enorme o tornavam um alvo gigante e fácil de detectar no céu. E foi exatamente essa vulnerabilidade que marcou o fim de sua era de domínio absoluto. A criptonita do Hind chegou na forma de mísseis antiaéreos portáteis, lançados do ombro como o americano Stinger. De repente, a blindagem pesada que o protegia de balas era inútil contra um míssil guiado por calor. O Hind era simplesmente grande demais, lento demais e seus motores geravam calor demais para que ele pudesse escapar desses mísseis de forma confiável. Isso forçou uma mudança drástica nas táticas. Os pilotos soviéticos no Afeganistão, por exemplo, tiveram que se adaptar. Ou eles voavam muito alto, fora do alcance dos mísseis, mas sacrificando a precisão de suas armas não guiadas, ou voavam muito baixo e rápido, tentando usar o terreno a seu favor, enquanto lançavam uma quantidade enorme de flares, iscas de calor para despistar os mísseis. A era do domínio fácil, em que o Hind podia sobrevoar o campo de batalha impunemente, havia acabado. No final das contas, o Mi-24 Hind foi a definição perfeita da engenharia militar soviética, brutal, intimidador e focado na guerra total. Ele não era um helicóptero perfeito. Era pesado demais para ser um caçador ágil e vulnerável demais para ser um transporte totalmente seguro em um ambiente de alta ameaça. Mas por décadas, ele foi o tanque voador que dominou os céus e aterrorizou seus inimigos, provando que, às vezes, um design imperfeito, mas multifuncional, pode ser exatamente o que a guerra exige. E aí, o que você acha? A ideia soviética de um helicóptero híbrido de ataque e transporte foi uma genialidade tática ou um erro fundamental? Você preferiria ter 2 helicópteros especializados, como um Apache e um Black Hawk, ou um único tanque voador que tenta fazer de tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir. Se você curtiu essa análise brutal do Mi-24 Hind,
Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!